Mais de 20 pessoas morreram em Angola em um conflito entre dois grupos étnicos na província do Namibe e a notícia foi levantada, difundida pelo deputado Manuel Mukanda e depois confirmada pela província, pelo governador ou pelo governo do Namibe. Falaremos aqui sobre as causas do conflito e as soluções que as autoridades já apresentaram. Também aqui falaremos sobre um jovem licenciado em Malange que decidiu fazer trabalho de mototáxi porque não está a conseguir o primeiro emprego. O jovem é licenciado e está a fazer trabalho de mototáxi. É normal? É anormal? Qual é a sua opinião em relação a esta matéria? Fica aqui, meu irmão, se faz favor, até o final do vídeo. Não avances esse vídeo sem antes fazer um like, por favor. Ajuda o canal a crescer, partilha, porque a ideia aqui é partilharmos o que acontece e também aqui contribuirmos para o discernimento sobre diferentes matérias que acontecem em Angola, em África, no mundo e não só. Portanto, se gosta de te atualizar todos os dias, estás no meu canal, portanto, faça like, partilha, é a sua contribuição, é o meu salário e não sou. Faça a sua parte, que eu também estarei aqui com muito gosto a fazer a minha parte. Muito obrigado a você, meu chefe, que colocou o like muito antes de eu pedir. Obrigado. Sem mais voltas, só vou apenas te pedir para colocares aqui a sua marca para ser vista por mais de 1000 pessoas todos os dias e por mais de 1 milhão de pessoas todos os meses. O seu negócio precisa ser anunciado para que possa ser visto por mais de 1000 pessoas todos os dias e assim possivelmente aumentar as suas vendas e o seu posicionamento. Quem não é visto, não vende. Está aqui meu site, estou aqui meus contactos, manda mensagem que eu terei muito gosto em poder passar aqui o seu negócio, se claramente estiver de acordo com as políticas aqui do canal. Boas, obrigado e sem mais voltas. Para aqui dizer que o conflito está a acontecer na província do Namibe, no sul de Angola, entre dois grupos étnicos. Estamos aqui a falar dos Muhumbi, de um lado, que são os Nhanhekahumbi, e do outro lado estamos a falar dos Mucubais, que são uma família de origem herero. Ponto. Está a acontecer em dois municípios, o Cumucuio e no município das Cacimbas, na província do Namibe. A notícia já foi confirmada pelo governo provincial, tem aqui uma carta, vão deixar aqui a carta, que foi publicada pelo governo do Namibe, e depois também tem aqui a publicação do deputado Manuel Mukanda, onde colocou as fotografias, colocou mais um texto crítico ao governo do Namibe pela sua intervenção. O deputado critica a introdução de forças de segurança, que segundo o texto do deputado terá agudizado a situação e no texto do governo provincial também diz que enviamos sim forças de segurança para controlar a situação. Até o momento, mais de 20 pessoas morreram, 20 de um lado e uma pessoa, segundo informações, de outro lado, uma questão de retaliação. E as causas do conflito têm a ver com terras cultiváveis, terras aráveis, terras para gado, terras que tenham água, terra com água. E o governo da província também já disse aqui as possíveis soluções. Falou sobre, estamos aqui a realizar conversações entre polícia, justiça e as autoridades locais, tradicionais, falamos. Também o governador disse que na carta que estamos a trabalhar num plano para a construção de 6 grandes barragens e também temos aqui como solução a reabilitação de 43 represas para resolver o problema dos conflitos tribais naquela região. Ponto. A nível de comentário, eu gostava de dizer o seguinte. Primeiro, eu gostava aqui de olharmos para a forma como nós, muitas das vezes, chamamos os conflitos em África, chamamos de conflitos tribais. Okay? Isso não é bonito porque reduz a relevância, a importância dos nossos conflitos. Pergunta uma coisa. Quando eu digo assim, naquela província há um conflito tribal, o que eu estou a dizer? Estão a lutar entre eles. Logo, eu reduzo a relevância do conflito e, consequentemente, a solução para aquele conflito demora a chegar. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia, a guerra entre Palestina e Israel, são também tribais. Não é? A Rússia quer da Ucrânia terras. O último acordo que se debateu a semana passada, e, aliás, que vai também hoje, de segunda-feira, em discussão entre América e líderes europeus, vão discutir a questão da terra da Ucrânia. A guerra entre Israel e Palestina também é das terras, é tribal também, são tribos. Né? Israel quer pedaço de terra da Palestina. A Palestina diz que a terra é nossa, terras. Por que é só em África que falamos de conflitos tribais? Uma forma pejorativa de reduzir a importância dos nossos conflitos. E quando um conflito não é importante, ninguém resolve. Por isso é que no Sudão do Sul e do Norte, na República Centro-Africana e na RDC, os conflitos estão a durar anos e anos. Porque são lutas tribais, aquilo é entre eles, tribos. Essa expressão, do ponto de vista histórico, porque tem uma ligação histórica de redução,
ao que acontece conosco, reduz a importância, a relevância do conflito. O conflito, quando é importante, é divulgado na arte internacional e a solução é rápida. Ponto. Logo, a luta é sim tribal, são duas tribos que vêm todos de origem bantu, tanto os hereros, que são os mucubais, nesse caso, os nhanhekaumbe, os umbi, nesse caso, que estão a lutar dos grupos, são de origem bantu. Todos eles vêm do centro da África, vêm do Ruanda, do Uganda, da República Africana, da RDC, foram descendo porque nós, africanos, somos todos nómadas. O nosso espírito atual de querer viajar pelo resto do mundo é um espírito ancestral. Okay? Nós ontem andávamos à procura de terras para que tenham água, que tenham capins para alimentar os nossos animais e a nós próprios. Hoje nós andamos à procura de países que tenham educação, saúde, segurança para alimentarmos a nós e os nossos filhos. O espírito ancestral é o mesmo. No entanto, quando eu digo assim, aquela luta é tribal entre tribos, estão a lutar entre eles, estou a desqualificar, estou a reduzir a importância daquelas questões. Eles estão a lutar porque são as terras e os gados que os alimentam. Assim como também nós vamos à procura de melhor trabalho, melhor formação em outras nações. Assim como também a Rússia e a Ucrânia estão a lutar por melhores terras, terras raras, melhores diamantes, melhores ouros, melhor ferro, melhor cobalto, não só. A guerra na RDC é uma guerra... Okay? Nós somos um grupo muito mais diversificado. Por quê? Porque a divisão administrativa ou política não foi feita por nós. Se fôssemos nós, africanos, a dividirmos a África entre países e províncias, tenho dúvidas que nós tivéssemos tantos grupos étnicos. É que estamos a olhar para uma província, por exemplo, da RDC, né? RDC e IRC, são povos diferentes. Por quê? Porque a divisão geográfica foi mal feita. Por exemplo, nós, né, pertencemos à mesma localidade. Estamos uma distância de 5 km. E vem, né, o pessoal lá da Conversa de Berlim, vem nos separar e nos corta ao meio. Eu passo a fazer parte da RDC, você passa a fazer parte da Angola. Mas nós antes éramos uma só comunidade, uma só sociedade, éramos todos bantos. Quando nos dividem, nos separam aí. É que dividem-nos aqui, dividem-nos ali, dividem-nos aqui, criam imensas tribos. É claro que nós já tínhamos imensas línguas, tanto que os Nhanhekaumbe e os Herero falam línguas diferentes, ok? Mas a divisão administrativa de ontem, que veio lá de Berlim, que nos separou, é que fez com que também nós tivéssemos imensas tribos. Mas nós africanos somos todos únicos, somos todos de origem bantu. Estes aqui são de origem bantu. Aliás, todos os africanos do centro e sul da África são bantus. Vem da mesma árvore genealógica. Ponto. Logo, este conflito é importante mesmo chamarmos de guerra, conflito, para que até a atenção do governo seja maior em relação a isso que está a acontecer ali. Não vamos dizer, tribos. Mas eles estão a lutar pelas questões que também os russos, os ucranianos lutam. Não há nenhuma diferença. A diferença é que aqui é em pequena escala e lá é em grande escala. Ponto. Outra questão. A nível de soluções, o governo disse que está a realizar conversações boas, muito bem, e o deputado Mukanda diz que o problema é milenar, é muito antigo. Eu não sabia, não sei se você sabia o que está acontecendo na Namíbia, essas lutas, ok? Eu sei que nós africanos sempre lutamos imensas vezes, de muitos anos, em busca por causa das terras também, ok? As guerras em África sempre foram... Aliás, as guerras sempre foram por causa das terras, não é só em África, para o resto do mundo. As guerras, a América é grande a nível territorial, porque a América foi conquistando outros estados, ok? A Rússia era a União Soviética, agora reduziu-se, claro, também porque foram conquistando. A Roma é grande, do ponto de vista de ideologia, porque durante muitos anos conquistou toda a África Austral por meio do cristianismo, toda a África, toda a América Latina, a Europa toda foi conquistada pela Roma, do ponto de vista ideológico, /religioso, por isso que todos nós somos cristãos. Okay? Sempre houve conquistas de outras terras. Okay? Logo, não podemos reduzir nossas guerras, nossos conflitos são tribais. Sim, são tribais, mas são guerras, pá. Por que lá não são tribais, na Rússia não são tribais e nós somos tribais? Uma forma pejorativa de nos reduzir. Ponto. E todos os povos têm as suas origens. E nós, claro, temos a olhar para um lado os mucubais ou os hereros, do outro lado o Nhanhekaumbe, okay? Falam línguas diferentes, têm culturas econômicas diferentes, mas quando nós afunilarmos a coisa, vemos que eles vêm de uma única árvore, são todos bantos. Ponto. São todos família, todos irmãos. Ponto. Então, vou querer dizer a nível de soluções, pois claro, as guerras lá são mais é com katanas, é com paus, é com pedras.
muito mais sangrentos. Se é para darmos importância aos conflitos, que seja dada lá, onde as pessoas morrem com muito mais dor. Uma coisa é você morrer com um tiro na cabeça, nem sequer sentes. Outra coisa é você morrer a katana. Pronto. O governo está a pretender construir 6 grandes barragens para resolver esse problema de terrenos, de terras aráveis e de água. 6 grandes barragens. Quanto tempo demora para construir 6 barragens? O conflito está a acontecer agora. Falta de água no Namíbia. Aliás, até o Puto Prata já esteve no Namíbia a busca de soluções para questões do Namíbia. Até o Puto Prata. Quer dizer, o problema é antigo. Tanto que muitos tentaram, o governo tentou, não sei se tentou, porque se tivesse tentado já teria várias soluções tecnológicas para o Namíbia. Okay? E há países onde não há chuvas, não há deserto, e os Emirados Árabes Unidos são um exemplo. Nós podíamos ir para lá visitá-los e nos ensinarem como é que eles conseguem colocar água nas suas regiões também desérticas e aplicarmos isso na região do Sahel, na África no Saara Ocidental e também no Namíbia. 6 barragens, grandes barragens, demora muito tempo. Demora 5, 6 anos. Até lá a MPLA já nem mais governo. Ou pode ser governo, mas acho que ser Mangueira já não será governador. Virá ser, não sei, mas também gostamos de colocar sempre mesmas pessoas. Confiança, né? Ponto. Essa solução nem é para agora. Eles vão voltar a lutar, porque a solução de 6 barragens vai demorar 10 anos para construirmos. Então a questão aqui é qual é a solução imediata. Também o governo fala aqui sobre a construção, a reabilitação de 43 represas. Sim, reabilitação vai exigir o quê? Orçamento, aprovação do orçamento, depois seleção da empresa, não sei se é por concurso, se é ajuste direto, não é? E depois começa o início da reabilitação. Isso vai demorar 2, 3 anos, 4 anos. O problema está a acontecer agora, a solução deve ser urgente. Nem que seja colocar aqueles tanques plásticos, nem que for necessário ligarmos para o Mr. Beast e nos dizer quais são as empresas que colocaram água na Tanzânia, que ele está a utilizar agora, a dar de beber a mais de 2 milhões de pessoas, que nos digam quais são as tecnologias implementadas. Aliás, o ministro da Energia e Água estudou isso, todas as formas de produção de energia e água sabe, eu não sou formado em engenharia nessas áreas, mas o ministro sabe, tem uma equipa multissetorial, eles têm soluções tecnológicas e artesanais, não só, e podem ir para o Namíbia resolver esse problema. Porque eu acho, não sei se você concorda comigo, que 6 barragens, grandes barragens, reabilitação construção de 6 barragens, reabilitação de 43 represas, não vai nem para hoje, nem para agora. A guerra está a acontecer agora. A questão é, qual é a solução para agora? Não é? E muitas das vezes nós falamos assim, né? Por causa eu gravei um vídeo, né? Quando estava a analisar a entrevista do futuro presidente de Angola, o Dita Finha, quando falou sobre a questão das críticas, né, ao governo, né? E quem critica tem que ter soluções. A família nem sempre. Quem critica não precisa ter sempre soluções. Por quê? Porque quem se predispõe a governar um país está a dizer que eu tenho soluções para todos os problemas. E tem mais, ele tem conselheiros, tem ministros, governadores, tem muitas pessoas formadas naquela área. Ele tem soluções. Eu posso criticar, porque estou a ver que está mal, e posso não ter solução. E eu votei em ti porque eu sei que você tem solução. E você não pode dizer que não. Criticaste agora da solução. Não, você que é governador, você que tem auxiliar, você que tem imensas pessoas. Okay? Se perguntas a mim, Joaquim, qual é a solução para o Namíbia? A primeira solução é claramente como que se diz, biblicamente falando, dar a cada um aquilo que lhe é devido, não é? Qual é a região geográfica dos mucubais? Qual é a região geográfica dos muhumbis, ou dos nhenhencahumbis, e dos mucubais? Qual é a circuncisão geográfica deles próprios naquela província? É fazer com que cada um volte e possa... Porque essa questão do nomadismo, de sermos nómada, tem também limitações, porque hoje os mundos mudaram. Porque ontem a África era toda nossa, podíamos andar como quiséssemos. Hoje está tudo limitado. Você pode fazer pastorícia no Lubito, mas na Catumbela não podes, tens que pedir autorização. Você pode fazer pastorícia em Viana, mas em São Paulo já não podes, tens que pedir autorização. Portanto, essa questão da pastorícia, como os muumbis, os mucubais se comportam, vão para todas as regiões, temos que dizê-los, as coisas mudaram. Já não é assim hoje. Fazer pastorícia noutra região exige autorização. Para isso, para evitar este nomadismo tradicional, nós precisamos de garantir que cada um fique na sua região onde se instalou. Onde estão os mucubais? É aqui. Okay? Essa região é vossa. Vocês ficam aqui, tá bem? Cada grupo tem líder. Vamos agora falar com líderes dos mucubais. Vocês pertencem aqui, ok? Podem fazer nomadismo, mas quando entrarem para outra região, tem que pedir autorização para fazerem
pastorícia. A vossa região agora é aqui. Instalando-os bem limitados, bem esclarecidos, porque eles têm cérebros e compreendem. Vamos dar a cada região o que precisam. Eles precisam de água, precisam de terras para pastorar, ok. Essa é a vossa região para pastorar, agora é aqui. Nem que seja necessário fazermos plantações artificiais de capim, de não sei o que mais, colocamos naquela região. Outra região também colocamos. Aliás, são 2 municípios, têm administradores, e cada administrador reconhece o seu povo. Não, os mucubais são meus. Não, os muhumbis são meus. Ok. Assenta-os e dá-lhes o que eles precisam. E de urgência. Nem que for aqueles caminhões de água, cisternas de água, nem que for lagoas artificiais, nem que for colocar aí furos emergentes. Agora não deve ter dinheiro, de amanhã de manhã colocar aí furos. Liga para uma empresa, para calma aí, vem cá, amanhã de manhã põe aqueles furos em cada região. Assentá-los e dá-los claramente aquilo que cada um merece. Eu acho que essa solução mais urgente do que construirmos 43 represas, 6 barragens. Isso vai demorar, se eu acho mangueira. Peço desculpa, com todo o respeito. Essas soluções aqui não são urgentes, são boas, mas não são bem-vindas, porque agora está a acontecer conflito. Eles querem água agora, amanhã de manhã. E o problema já é antiguíssimo. Ponto. E mesmo assim, eu, Joaquim, não tenho a solução para esse problema, disse o que disse, porque, ponto, pelas curiosidades várias que eu posso observar, mas o Ministério da Energia e Água, os municípios, o governador, deve ter melhores soluções do que as minhas, certeza, e urgentes, certeza absoluta. Ponto. Em relação ao nosso jovem de Malange, que ponto, disse que está a fazer serviço de mototáxi porque não consegue encontrar o primeiro emprego, e segundo aqui a reportagem, o jovem tentou ser padre, depois decidiu formar-se em Sociologia, Psicologia, deixa eu ver aqui. Ele é formado em Ciências da Educação e está a fazer serviço mototáxi como seu primeiro emprego. O justo, né? A vida não é justa, ok? Nós temos que buscar pela justiça, ok? A justiça pratica-se todos os dias. Okay? Eu que tenho poder pratico a justiça, exercício da justiça. Eu que não tenho poder vou também praticando o exercício da justiça. A vida em si não é justa. Okay? Há muitas injustiças. Por isso é que a primeira injustiça parte da condição de nascença. Eu nasci em uma família muito rica, você nasce em uma família muito pobre. Essa é a primeira injustiça que acontece na vida, no mundo. Por que eu tenho que nascer na família pobre e você na família muito rica? Por que você é filho do fulano, eu sou filho do fulano? Por que não podemos trocar? Né? A vida não é justa. Né? E nós precisamos aceitar essas diferenças, claro, desde que as diferenças não sejam muito abismais, como acontece em outras sociedades, nas nossas são muito abismais, ok? Esse aqui é o tema da questão. E precisamos aceitar que a vida não é justa. Quando eu aceito que a vida não é justa, e eu sou formado em ciências da educação e não consigo trabalho, a questão que se coloca é: isso é um erro nosso. E nós temos que aprender com os nossos próprios erros. Eu não posso esperar, Joaquim, aprender com os meus próprios erros. Eu tenho que esperar errar, aprender com os erros do outro. Calma aí, ele é licenciado em ciências da educação. Isso faz mototáxi. Está procurando o primeiro emprego. Algo não está certo ali. O país tem vários problemas, desemprego galopante, taxa de inflação galopante, muitos jovens a procurar de trabalho e não há trabalho, é verdade. Mas quando eu tenho 20 anos, tenho 18 anos, estou no primeiro ano da faculdade, eu olho para um jovem que é licenciado em ciência de educação, ok? Não está a conseguir trabalho, primeiro emprego, está a fazer mototáxi, ok? E essa questão de fazer mototáxi é normal, não é normal, não devia ser normal. Okay? Quem é formado devia trabalhar na área em que se formou. E quem não é formado devia trabalhar em qualquer área. Okay? Isso não pode ser normal. Okay? Porque as pessoas estudam para depois praticarem aquilo que aprenderam. Devia ser professor, devia trabalhar numa empresa pública ou privada, numa ONG, mas estava a usar o conhecimento que ele adquiriu durante os 4 anos e alimentar a si e a sua família com esse conhecimento. Não é o normal. Isto é um desvio social. Ponto. Não pode ser visto como normal. Ponto. Não, porque eu sou licenciado, estou a recolher lixo, eu sou licenciado, não é normal. Okay? O normal é você trabalhar na área que você se formou. De praticar o teu conhecimento. Okay? Mas estava aqui a dizer que é muito grave e deve servir para nós como lição. Como, ok, você não tem trabalho, é o que apareceu, faça. Estás a fazer, mas para os outros que estão a observar, deve ser uma questão de uma lição. Qual é a lição, Joaquim? Epa, eu tenho 20 anos, quando olho para alguém que é licenciado, fazer mototáxi, tenho que perguntar: o que é que ele andou a fazer
este jovem, durante os 4 anos de formação em educação, em ciência da educação. Só estudou, pensou, sonhou em procurar trabalho depois de acabar a formação. Por que ele não, desde o primeiro ano de formação, não procurou trabalho enquanto estudava? Joaquim, ele trabalhava, mas depois agora acabou a formação, também foi demitido. A matéria é sobre o primeiro emprego. O primeiro emprego não pode ser depois da formação. Não pode ser. O primeiro emprego tem que ser durante a formação. Eu preciso, tenho 18 anos, 20 anos, aprender com esses erros. O meu primeiro emprego não pode ser depois da formação. O primeiro emprego não aparece, ok, mas eu preciso fazer alguma coisa enquanto estou a estudar. Para que durante os 4 anos vou ganhando experiência. Nem que for fazer estágio gratuito, tenho que fazer isso. Ok? Ponto. Outro sim, eu posso pedir dinheiro a um tio, um irmão, um sobrinho, ou, sei lá, vender alguma coisa que eu tenho em casa, uma televisão, uma cadeira, um sofá, para que possa ter algum dinheiro e fazer qualquer coisa que eu possa fazer. Desde aprender uma outra profissão alternativa, como hoje em dia com as redes sociais, aprendo a editar, aprendo a fazer a imagem, aprendo sei lá, vender, qualquer coisa que eu possa vender, está a perceber a questão? Eu não posso ter como primeiro emprego o fim da formação. Mas a economia não permite, Joaquim, não há emprego para ninguém. São 4 anos a estudar. O país não está em crise em 4 anos. As crises são cíclicas. Se olhamos para Angola, claro, Angola está em crise desde 2015. Né? Mas de 2015 para cá, Angola teve muitos altos e baixos. Okay. Tanto a nível público e privado. Mais do que arranjamos aqui desculpas, okay? Eu entendo a situação, é difícil, e eu estou a olhar a partir da posição desse jovem também que está de mototáxi, porque não vi mais uma solução. Eu coloquei-me no lugar dele. Sou formado, tenho filho e mulher, tenho outras coisas, não tenho nada para fazer, vou ter andar de táxi, moto. Ok, faça isso. Mas esse não pode ser o nosso normal. E você que não está nessa condição ainda, que seja como lição. O teu primeiro emprego não pode ser depois de acabar a formação. Estamos juntos? Faz o like. Até amanhã. Que Deus abençoe como sempre. Amém.